Fala galerinha, tudo bem? Voltamos com física. Hoje a nossa aula vai ser sobre dilatação, belezinha? Então vamos lá. O que é dilatação, né? A gente chama de dilatação toda vez que eu tenho as dimensões de um corpo, né, mudando quando eu tenho uma mudança de temperatura. Então, falando em outras palavras, né, quando você esquenta um corpo, ele acaba aumentando de tamanho, e quando você resfria o corpo, ele acaba diminuindo de tamanho. Primeiro, por que isso acontece? Todos os corpos são formados por moléculas. Essas moléculas estão sempre se movimentando em seu interior. A temperatura, ela é a medida da agitação dessas moléculas. Então, quando eu aumento a temperatura, cada molequinha ali do corpo fica cada vez mais agitada. Ficando mais agitada, ela acaba ocupando um espaço maior, tudo bem? Então, o aumento de temperatura acarreta no aumento do tamanho desse corpo, belezinha? Bom, vamos lá. Então, para estudar dilatação, a gente costuma separar em dilatação de sólidos e líquidos. Hoje a gente vai falar só de sólidos. E a gente, ainda na dilatação de sólidos, a gente costuma separar em três partes. Mas, no fundo, todas as três falam de uma mesma coisa, tá bom? Então, o que você precisa entender? A dilatação, no geral, ela vai depender de três coisas. Ela vai depender, vou escrever aqui para vocês, ó. Ela depende da situação inicial, ou seja, pode ser do comprimento, pode ser da área, do volume. Depende do material e depende da mudança de temperatura. Então, um pouquinho mais para cá. Basicamente é isso que influencia na dilatação, belezinha? Por quê? Você pode pensar que quanto maior for o material no início, ou seja, quanto maior for o comprimento, ou o volume, ou a área, mais moléculas ele possui, então mais espaço elas vão ocupar quando aumentarem, né, a sua agitação. Dependendo do material, ele pode ser composto por muitas moléculas ou por poucas moléculas, a densidade dele influencia. E a mudança de temperatura, esquentar muito, esquentar pouco, vai fazer diferença na hora do espaço que esse cara vai ocupar. Agora vamos lá. A gente começa, né, falando da dilatação linear, que a gente vai falar ou vai utilizar para objetos que contenham uma dimensão. Então, por exemplo, se você estiver falando de uma linha, de um fio, de uma barra, do raio de uma circunferência ou do comprimento de uma circunferência, todas essas são grandezas lineares, são grandezas que só possuem uma dimensão. Ou às vezes a gente fala assim, tem uma caneta tem uma dimensão bem maior do que as outras. Então a gente pode aproximar uma caneta para um objeto linear e usar dilatação linear com ela sem problemas, tá bom? O que você precisa lembrar? A dilatação linear, o que importa é o comprimento. Então você tem um objeto com um comprimento inicial a uma temperatura inicial. Quando você esquentar, ele vai ganhar um comprimento final. Essa dilatação aqui ficou bem exagerada, tá, galera? Geralmente as dilatações são menores que isso, mas foi só para chamar a atenção mesmo. E ó, a dilatação que me interessa é exatamente a diferença entre o comprimento inicial e o final. Então, por isso a gente costuma chamá-la de ΔL. Belezinha? Se você quiser calcular esse ΔL de outra forma, ele vai ser o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Eu vou botar aqui o que é cada coisa para vocês. Esse ΔL é a dilatação, L com zerinho embaixo é o comprimento inicial, o alfa é o que a gente chama de coeficiente de dilatação. Como é dilatação linear, esse é o coeficiente de dilatação linear. E o Δθ, como a gente já falou, é a mudança ou a variação de temperatura. Tudo bem? Então, pessoal, essa expressão ela vai se repetir para todas as dilatações. A única coisa que vai mudar é isso aqui, ó. Quando a gente fala de linear, a gente vai falar em comprimento. Se eu passar para um objeto superficial, ou seja, que possui duas dimensões, aí o que vai me interessar é a área e não o comprimento. Então, ao invés de ficar ΔL, vai ficar ΔA, A0, o coeficiente muda, Δθ. Esse coeficiente agora é o beta, é o que a gente chama de coeficiente
de dilatação superficial. Vou colocá-lo aqui, ó. De dilatação superficial. Ele não é o mesmo valor do alfa, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco melhor sobre ele. E a gente vai pensar do mesmo jeito quando eu tiver um objeto com volume. Então aqui, ó, tinha um objeto com volume inicial V0, tem aqui um cilindro. Quando ele dilatar, ele vai ficar com volume final V. O que aumentou foi isso aqui, ó. Esse é o meu ΔV, da mesma forma que o que tinha aumentado antes aqui na dilatação superficial foi essa mudança de área aqui, ó. Então aqui o ΔV, ele também fica o inicial, um coeficiente e a mudança de temperatura. A diferença agora é que o coeficiente é uma outra letrinha grega, que a gente chama de gama, e está aqui para representar o coeficiente de dilatação volumétrica. E aí, galera, uma coisa a destacar sobre esses coeficientes, para começar, é a seguinte: eles não são iguais. Eles meio que obedecem, né, a própria relação de dimensões. Como assim? Vou afastar isso aqui para cá, para a gente conseguir falar um pouquinho melhor sobre eles, tá bom? Existe uma relação entre esses coeficientes. Essa relação, ela é a seguinte, vou botar aqui, ó. Quando você tem o mesmo material, peraí, vou botar para cá, ó. Quando você tem o mesmo material, vou botar de uma cor mais chamativa também. Para o mesmo material, essa relação aqui é obedecida, ó. O alfa é aproximadamente a metade do beta, que é aproximadamente 1/3 do gama. Belezinha? Só vale se for o mesmo material, tá bom? Então, por exemplo, se o cara falar para você o coeficiente linear do cobre, você consegue descobrir o coeficiente superficial, é só jogar nessa expressão. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Deixa eu mostrar para vocês algumas aplicações disso. Primeiro, uma bem interessante é a lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica é uma lâmina que é formada por dois materiais diferentes. Ele é uma coisa só, mas ele é feito de dois materiais, ó. Então vou botar aqui, ó. Esse aqui é o A e o outro aqui, ó, é o B. Vou te dar um exemplo aqui onde o A ele dilata mais que o B, ou seja, o coeficiente do A é maior que o B. Então o que acontece? Quando você esquentar, o A tem que ficar maior do que o B. Porém, eles estão juntos, né? Eles estão grudados, não tem como eles se separarem aqui, ó. Então o que acontece é isso aqui, ó. O A acaba entortando para ficar maior do que o B, beleza? Então esse fenômeno é bem comum. A lâmina bimetálica, ela sempre se curva para o lado do menor coeficiente. E isso é utilizado, né, de formas convenientes. Por exemplo, um uso, né, bem curioso para isso é um pisca-pisca. Imagina que você fechou um circuito com uma lâmpada. Então tá aqui, um circuito fechadinho com a lâmpada brilhando, tá bom? Só que se no meio do circuito eu botar uma lâmina bimetálica, vai ocorrer um fenômeno engraçado, que é o seguinte, ó. Enquanto o circuito está fechado, vai estar passando corrente. Então tem uma corrente elétrica passando aqui, ó. Só que um dos efeitos da corrente elétrica chama efeito Joule, que significa esquentar. Então, quer dizer, essa lâmina ela vai esquentar. E quando ela esquenta, ela dilata. E ao dilatar, ela encurva, igual aconteceu aqui em cima. Então, vai fazer isso. Só que quando ele encurvar, o circuito abre. E aí para de passar corrente. Então, a corrente que estava passando para cá deixou de existir. Deixando de existir corrente, a lâmpada apaga. E aí, só que se parou de passar corrente, a lâmina não tem por que ficar quente, não está passando corrente, ela vai esfriar. E aí quando ela esfria, ela diminui de tamanho, volta a passar corrente e a lâmpada acende. Aí esquenta de novo, a lâmpada apaga. Aí esfria de novo, a lâmpada acende. Então você tem um pisca-pisca, que isso vai acontecendo rapidinho, tá bom? Foi uma das formas de fazer o pisca-pisca. Belezinha? E uma outra curiosidade, galera, bem interessante, é quando a gente lidar com corpo oco, tá? É bem comum a gente pensar que quando os corpos dilatam, o buraco diminui, o espaço vazio diminui, mas isso não é verdade. Pensa comigo, esse cara, ele era ocupado por uma porção, por um pedaço do material mesmo. Então imagina que eu tirei esse pedaço do material.
Belezinha? Se eu chegasse aqui e esquentasse os dois iam ter que aumentar. Então vou colocar um outro aqui embaixo, só para mostrar para vocês o que acontece. Então, ó, tem um grandão aqui embaixo, dilatado, e o outro aqui em cima, tá bom? Então repara o seguinte, galera, esse buraco ele não pode diminuir. Por que ele não pode diminuir? Porque se ao invés de esquentar separado, se eu tivesse esquentado os dois juntos, eu ia ter uma lâmina grandona, ou uma chapa, né, grandona, do tamanho disso aqui todo, aqui de baixo. Agora, se eu fizer um buraco e esquentar os dois em separado, os dois vão aumentar. Só que esse cara, ele tem que continuar encaixando lá no buraco. Então ele vai aumentar de tamanho, mas ele tem que continuar encaixando. Então o que acontece é o seguinte, o espaço vazio do corpo oco, ele sempre aumenta quando é esquentado, quando sua temperatura aumenta. Tudo bem? Exatamente porque essa parte, né, que encaixaria lá tem que continuar encaixando desde que estejam sempre a mesma temperatura, tá bom? E ele não aumenta de qualquer jeito, ele aumenta sempre com o mesmo coeficiente de dilatação do material que a chapa é feita. Então aqui no caso, ó, essa parte aqui é a parte vazia. Ela vai dilatar igualzinho esse cara aqui de fora, ó, que seria a parte da chapa que caberia nesse buraco. Tranquilinho? Então é isso, galera. Dilatação é um assunto simples, né? A parte chata é que tem muitas juntas. No Enem tem aparecido pouco. Quando aparece está sendo muito mais teórico do que com conta. Mas aí vocês vão ver lá nas questõezinhas como é que isso vai ser cobrado. Beijão, pessoal, e até